Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos iniciando um evangelho geográfico na região da Turquia, pelos caminhos por onde passaram João, Paulo, Maria, Barnabé e tantos outros, João Marcos. E especificamente hoje nós vamos fazer o nosso evangelho relembrando a importância que João representou para a mensagem do Cristo. João foi discípulo de Jesus, foi aquele que escreveu um evangelho espiritualizado, excelente, profundo evangelho. João foi ainda aquele que recebeu de Jesus o Apocalipse. João escreveu 3 cartas apostólicas e recebeu 7 cartas psicografadas através da mensagem do Cristo para as 7 comunidades que ele fundou na Ásia Menor. João foi de uma importância muito grande, não só no seu testemunho em conviver com Jesus, cuidar da sua mãe e fundar comunidades depois que ele foge para Éfeso, levando Maria, fugindo da perseguição, instala a mãe de Jesus numa montanha em Éfeso. Ele trabalhou também na fundação de muitas outras comunidades em torno de Éfeso. Laodiceia é a 7ª comunidade. E nós vamos observar que hoje o nosso grupo, visitando esse local, essa cidade, essa comunidade, ela aprendeu muitas coisas interessantes acerca de Laodiceia. Laodiceia é chamada de Laodiceia de Licos. Foi fundada pelo Seleucida Antíoco II, rei, em homenagem à sua esposa Laodice. Mas como ele fundou 5 Laodiceias, essa se chama Laodiceia de Licos, que corresponde à 7ª comunidade fundada por Jesus. Esse seu nome, Laodiceia de Licos, é por ficar próxima ao rio Licos, que era um afluente do rio Meandro, cujas águas foram uma importante fonte de riqueza para a agricultura da região. A situação de Laodiceia é curiosa. Quando nós estamos em Laodiceia, nas ruínas, visitando, que a gente olha para Pamukkale, que é a região onde nós estamos hospedados, quando a gente olha para ali, que a gente vê aquela montanha coberta de calcário, de mármore travertino branco, que é chamado Montanha do Algodão, nós observamos vizinha a ela as ruínas de Hierápolis. Então você tem Hierápolis, Laodiceia, que fica a 9 quilômetros, tem um vale no meio, do outro lado, a 9 quilômetros, está visivelmente a região de Hierápolis, Pamukkale. E do outro lado, e mais próximo, não dá para se avistar, mas é 14 ou 15 quilômetros, fica Colossos. Observe como Paulo e João eles estavam próximos, porque Paulo nunca foi a Colossos, mas ele escreveu uma carta, ele escreveu 3 cartas quando estava na prisão. Uma carta aos Efésios, a outra carta foi aos Filipenses e outros os cristãos da região de Colossos, que ali foi fundada aquela comunidade ali por Epáfras. E Epáfras foi visitar Paulo na prisão e ele mandou uma carta para essa região. Qual é a curiosidade desse local? Epáfras fica perto nas montanhas, e a água que chega lá são água do degelo das montanhas, são águas muito frias. De Hierápolis vem a água para Laodiceia, água bem térmicas, quentes, que são águas medicinais, que as pessoas procuravam para curar suas doenças, como eu já falei ontem, quando me referi a Hierápolis. Mas Laodiceia recebia água de Hierápolis, água quente, água fria de Colossos, e
Jesus, quando manda a sua mensagem para aquela região, há curiosamente uma advertência dele. Quando ele diz, porque os cristãos da cidade de Laodiceia foi destruída por terremotos, mas foi uma cidade que progrediu muito. Lá tinha uma lã escura que só dava naquela região, as ovelhas. E eles ganhavam muito dinheiro, e eles estavam afastados da igreja, afastados da comunidade, do grupo, esquecido pelo progresso. Mas Jesus manda uma crítica muito forte para eles através de João, porque eles estavam totalmente seguindo os reis, o lado material. Aí ele diz assim: conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, pois és morno, nem frio nem quente. Estou para te vomitar da minha boca. Então, olha, Jesus está fazendo uma metáfora geográfica. Observe como é importante a gente conhecer detalhes sobre as águas que vinham de Herápolis, que eram quentes, as águas que vinham de Colossos, que eram frias, onde Paulo escreveu sua carta aos Colossenses. E ele cita, no capítulo 4 da sua carta, ele cita essa citação de Paulo. Ele cita Herápolis e cita Laodiceia, porque ele está com Epáfras, e ele se refere às duas comunidades, a Herápolis, a Laodiceia, e Colossos, que ele nunca foi, mas ele se referiu a essa comunidade. Portanto, ali a gente tem, geograficamente, notícia de que aquele povo que estava indiferente, e aí Jesus até diz para ele assim: podes dizer, sou rico e enriqueci-me, de nada mais preciso. Porque disse que a comunidade era tão próxima, tinham tanto dinheiro, que o primeiro terremoto que eles sofreram, que destruiu a cidade, eles não receberam auxílio dos reis, de ninguém. Eles mesmos, com seus próprios dinheiros, reconstruíram Laodiceia, tamanha era a sua riqueza. Mas Jesus diz assim: mas não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças vestes brancas, para que te cubras e não apareças a vergonha da tua nudez, e colírio para que unjas os olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amam. Recobra, pois, o fervor e convertes. Eis que estou à porta e bato. É uma carta assim muito, muito interessante, porque ela se refere a que a gente nunca deve esquecer de Jesus, que nós nunca devemos ser indiferentes à sua mensagem libertadora, que Jesus é a verdadeira e representação infalível de Deus entre nós. Então ele é o primogênito, o princípio de toda a criação, que é Deus, que Jesus nos convida a segui-lo. João não acusa a comunidade de apostasia, nem tampouco de seguir as doutrinas de falsos profetas, mas os cristãos de Laodiceia de serem tíbios. Não joga com as palavras quente, frio ou morno, pensando no luxo que representava as fontes de água fresca no calor do verão da Anatólia. A metáfora refere-se, como eu já falei para vocês, ao encanamento da água que vinha de fontes quentes e frias, como eu já mostrei, mostrando que é preferível beber uma água fria ou quente, ou qualquer bebida quente ou fria, do que morna. E, portanto, a água dessas cidades era preferível à água de Laodiceia, que eram dúbios, inseguros. E essa metáfora nos dá a impressão de que a rica comunidade de Laodiceia era incapaz de entender a verdadeira riqueza de uma comunidade quando está ligada a Jesus. Visitar Laodiceia, visitar aquela região, é
sempre um aprendizado muito grande, meus irmãos, porque a gente fica numa atmosfera, Laodiceia fica assim no meio, no alto, ela não é tão baixa, e a gente fica vendo uma planície riquíssima, uma energia que nos fala daquele período de tanto denodo, de tanta garra desses mensageiros de Jesus, que são os apóstolos, desses enviados, defendendo a questão de que a gente tem que estar ligado sempre à mensagem do Cristo, que é libertadora, que é confortadora. João diz para que eles sejam realmente ricos, mas ricos de purificação verdadeira na fé cristã, que resistia naquele momento à prova pela qual eles passavam. É uma carta muito, eu diria para vocês, muito glorificadora, porque mostra que Jesus não esquece de ninguém. Ele utiliza sempre instrumentos em nossas vidas para fazer com que a gente não se esqueça da riqueza que representa a sua mensagem, de despertar sempre. E essa mensagem da Laodiceia lembra realmente a identidade de Jesus como Espírito. Quando ele estava entre nós, ele dizia: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não será digno de ser chamado filho de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é um Jesus com a outra mensagem, igualmente a que ele deixou quando estava entre nós, no Sermão do Monte, com essas observações, e trazendo uma metáfora muito rica para utilizar a própria situação hídrica, geográfica, das águas de abastecimento de Laodiceia, para fazer uma comparação com a fé morna, que a fé morna, ou indiferente, ou pouca, ela realmente incomoda, porque nos dá insegurança, nós nos sentimos vencidos, sem força, sem esperança. E sobretudo, aqueles que melhoram de vidas, que muitas vezes, como está bem, materialmente não lhe falta nada, também acha que espiritualmente não nos falta absolutamente nada, quando o que podemos deduzir que esse é um conceito que tem que ser usado inversamente proporcional. Quanto mais você é ligado ao material, mais pobre você é espiritual. Quanto mais rico você é espiritual, menos você precisa de se prender e se apegar às coisas materiais. Vamos agradecer a Deus esse aprendizado que recebemos na noite de hoje, oferecendo a misericórdia de Deus de deixar essas histórias arqueológicas, geográficas, tão importantes como se fossem verdadeiros livros escritos de mensagem, de recompensa, de força, de coragem, para que não desistamos do nosso reencontro e da nossa busca com Ele. Fiquem com Jesus, tenham todos uma boa noite e até amanhã, que estaremos já em outro local, trazendo mensagem espiritual através da história do Cristo e dos primeiros apóstolos na Ásia Menor. Muita paz a todos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.